Fala pessoal, Carol aqui do blog mediariofinanceiro.com, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje você vai entender então o conceito de imbalance e como você consegue identificar no gráfico para, é claro, conseguir aí rastrear os grandes players e ser mais lucrativo nas suas operações. Então lembrando que essa é a nossa segunda aula, né, sobre trading institucional e smart money. A primeira aula, caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar o link aí na descrição. E também, claro, né, gente? Se você estiver gostando desse vídeo, estiver sendo útil para você, clica no like, se inscreva no canal, deixa um comentário aí para mim falando se você já tinha ouvido falar desses conceitos em algum lugar, tá? Eu espero que o que eu vou passar para você agora seja de grande valia. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, então vamos entender o conceito de imbalance. Então, vou pegar a minha canetinha aqui. Lembrando que primeiro vamos para a tela branca e depois nós vamos para o gráfico para te mostrar na prática como funciona. Vamos lá. Então, aqui eu vou pegar a caneta. Caneta não, eu vou pegar aqui a parte de letra. Então, vamos para o conceito. O que é o imbalance? O imbalance nada mais é do que um desequilíbrio no preço, tá? Então, quando a gente está falando de imbalance, é uma sequência, né, de candles somente compradores ou uma sequência de candles somente vendedores com excesso de volume, né? Então, vou mostrar aqui, ó, um exemplo do movimento padrão, tá? E o movimento com imbalance. Então, primeiro, o movimento padrão do mercado, movimento padrão. Seria dessa forma aqui, ó. Então, vamos ter topo, fundo, topo, fundo, né? No caso, o movimento de alta, então, topos e fundos ascendentes, né? Repare que no movimento padrão de mercado, os topos e os fundos, eles tendem, né, a se encontrar aqui, né? Então, o topo, o fundo, aí o segundo topo que é formado rompe, né? Essa região desse último fundo seria uma resistência e acaba automaticamente se tornando um suporte. Então, isso aqui é um movimento padrão de mercado, tá? Quando há um movimento com imbalance, seria um movimento de manipulação. Movimento de manipulação. Vamos ter um impulso, uma correção, outro impulso, uma correção e um outro impulso, né? No caso de uma tendência de alta. Então, repare que nesse exemplo aqui, ó, esse primeiro topo não necessariamente se encontra com esse segundo fundo, né? Há uma correção bem pequena e o preço já toma seu impulso. E aqui, nesse movimento de impulso, vamos ter o imbalance, tá? Então, vamos ter aqui ó, um excesso, no caso desse movimento de alta, um excesso de candles compradores em tempos gráficos menores, ou somente uma candle enorme em um tempo gráfico maior, tá? Como diário e H4, por exemplo. Então, ó, excesso de candles somente compradores, tá? E a correção no imbalance se dá geralmente em 50% de Fibonacci, tá? Então, geralmente ele busca 50% de Fibonacci
para retomar o seu impulso de alta. E por que é importante a gente identificar o imbalance, né? Porque a gente consegue identificar aí um fluxo, né, uma entrada muito grande de contratos de instituições, tá? Então, a gente consegue mapear através do imbalance quando uma instituição está entrando e a gente consegue operar junto com essa instituição. Então, vamos recordar aqui da primeira aula, né? O que nós falamos na primeira aula foi o seguinte: conceito de manipulação, né? Então, preço, ó, tá subindo. Então, aqui, pulso correção de alta, né? Faz um falso topo duplo, no caso da tendência de alta, tá? Então, ó, uma falsa região de venda, tá? Porque eles querem captar o stop do pessoal que vai entrar vendido aqui, tá? Deixar o stop. Então, aqui é uma falsa região de venda. E aí, eles capturam o stop do pessoal, retestam. Sempre vai haver um reteste, tá? Porque a instituição precisa fechar a ordem pendente que ela deixou aqui em cima. Depois, derrubam o preço, tá? Então, tendo em vista essa estrutura aqui, nós vamos identificar, então, imbalance. Aqui, ó. Aqui terá um imbalance que vai corrigir em 50%. Depois vai retestar mais ou menos na região do 23,6 e 38,2, tá? São regiões muito importantes de manipulação institucional. E aí depois vai derrubar o preço também fazendo outros imbalances no caminho, tá? E aí, agora nós vamos para o gráfico. Eu vou mostrar para você o que aconteceu aí durante esses dias, né? Se eu não me engano, foi na semana passada que eu postei a primeira aula, nós fizemos a análise do euro-dólar, né? Ele já estava mapeado. E olha só, falei para vocês que o preço poderia vir aqui, ó, buscar esse imbalance. Em 4 horas o preço veio buscar imbalance. Deixou aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Veio buscar essa order block que eu também falei, né? Fair Value Order Block. Também falei no primeiro vídeo, então assista a primeira aula, tá? Que eu mostro para você aí o passo a passo dessa análise linda, essa entrada do euro-dólar, que eu fiz aqui, ó, no dia, tirei o print, no dia 22/3, tá? Foi anteontem. Então, no dia 22, tirei o print aqui, né? Então, segundo a análise, olha só o que houve. Uma liquidação, tá? E um reteste. E olha só, gente, que interessante, eu vou ocultar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ocultar, né? Tem como remover aqui os desenhos, ó. Removi todos os desenhos. Olha o cenário. Olha só o cenário aqui, ó, de manipulação. Você consegue perceber aí já? Ó, vou desenhar aqui, ó. Falsa região, ó, falsa região de compra, tá? Falso suporte. Então, o preço vem aqui, ó, induzindo o pessoal a comprar mais e colocar o stop, porque rompeu, né, esse último topo duplo, né? Então, o que que o trader de varejo pensa? Nossa, é agora, né? Rompeu aqui, ele vai retestar e vai subir, né? Só que olha só o que o mercado fez. Vamos lá. Ó, o mercado fez o W. Aí, ó, derreteu aqui, capturando o stop dessa galera.
tá? Então, liquidou um pouquinho, não liquidou tudo ainda, já vou explicar por quê, tá? E daí, ó, super impulso de alta, corrigiu nesses imbalances menores, então um imbalance aqui, outro aqui, tá? Qual que é a probabilidade agora do mercado, né? O mercado corrigiu um pouquinho nesse imbalance aqui e despencar lá para baixo, que tem muita liquidez aqui ainda. Então, o mercado ainda não capturou toda a liquidez pendente aqui, tá? E olha só, porque o mercado pode vir corrigir nessa order block aqui, tá? Nessa fair value order block. E também o mercado está em uma estrutura de correção, tá? Então, o que vamos ter aqui, ó, uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, onda 4, onda 5, e agora o mercado vai entrar aí nas próximas semanas em um ABC de correção, tá? Claro que ao longo do caminho vai entrar em um ABC procurando capturar stops do pessoal, tá? Então, fiquem atentos em falsas regiões de suporte, falsas regiões de resistência, tá? Temos aqui também um outro exemplo no diário para você ver como funciona, tá? Esse cenário de manipulação. Aqui, ó, no diário, mesma coisa. Então, o preço veio em uma estrutura, né, baixista, ó. E aí fez uma região de falsa região de compra, tá? Para o pessoal comprar. Ele corrigiu nesse imbalance aqui e depois liquidou, tá? Então, liquidou todo mundo que deixou estoque pendente aqui. E aí, subiu, retestou e foi embora lá para cima, tá? Então, por isso que é importante o conceito também de Elliott e Wyckoff, né? Porque mapeando aqui, seguindo as ondas de Elliott, vamos ter aqui uma onda de impulso e agora provavelmente o início de uma correção nas próximas semanas. Então é isso que vamos ficar de olho. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Foi útil para você? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!